Gênese no Lar. Mais um evangelho para o nosso coração. Agradecemos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade que nos visita. Agradecemos pelo dom da vida, que possamos abrir as portas do coração, as janelas da alma para ver o sol, para celebrar a vida e observar o que nos reserva, planejando as nossas ações que irão definir momentos de bênçãos, de crescimento, de reflexão, de interação, de elevação. Que ao longo do dia possamos exercer a nossa condição de intermediários do bem, sendo inspirados pelos Espíritos que nos visitam. Como agora, quando eles se fazem presentes para abençoar a todos, os nossos lares familiares, agradecemos a Jesus que tem nos envolvido com tanto carinho como aquele mestre e amigo presente. Obrigado, Senhor, sê conosco sempre, que sejamos dignos de recebermos tantos benefícios. Agradecemos a família da Casa de Kardec, os irmãos, que nos consorciamos em torno desse ideal. Que a mensagem de hoje possa calar fundo nos nossos corações e tenhamos a sabedoria de esforçarmos para fazer acontecer, sob o ponto de vista das bênçãos que irão nos favorecer e aqueles que estão caminhando conosco. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, minhas amigas, novamente bom dia para todos. Muito obrigado pelo apoio, pelo compartilhar desse trabalho com seus amigos, que a gente possa construir juntos, junto com os Espíritos, o tema de hoje. Esperar e alcançar. Guardem, para que a gente possa chegar no final em paz e com um propósito bem esclarecido do que temos que fazer. Os Espíritos irão lançar uma semente de acordo com as nossas necessidades atuais e porvindouras. Vocês que já estão conosco há mais tempo sabem que nós estamos trabalhando com o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 17, atualmente, Predições do Evangelho. No tópico Sinais Precursores. Então agradecemos a Deus por estarmos aqui, nos esforçando e dando conta de prosseguir. Pois a vida muitas vezes sugere que nos afastemos do ideal. Pois bem, amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao item 51, com o trecho que Kardec disponibiliza referente ao Evangelho de João no capítulo 16, versículos 20 a 22. Vale lembrar que esse versículo foi retirado da fala de Jesus, que está bem esclarecida, bem pontuada, bem detalhada, no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, quando Jesus se reúne com os discípulos. Capítulo 13 vai tratar da passagem conhecida como lava-pés, a ceia. Jesus vai conversar com os discípulos num ambiente de oração, de reflexão sobre tudo o que ele tinha feito e o que adviria. Inclusive, ele prenuncia a sua desencarnação.
e prepara os discípulos para continuar o empreendimento. E nós estamos agora refletindo sobre os alertas dados por Jesus naquele período e que trafega até os nossos dias, sugerindo que somos os viajores que temos que ter atenção. Precisamos vigiar, precisamos saber o que está acontecendo para entender o que pode vir a acontecer. O conhecimento favorece a gente abrir as portas, auxiliados, obviamente, por aqueles que são representantes da misericórdia. Por isso a gente consegue visualizar o que é possível. Não é colocado fardos que não consigamos levar a efeito. Então a passagem diz assim: em verdade, eu vos digo. Não foi ninguém, não foi outro. Ele está expressando eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que tenho a missão de revelar. Chorareis e gemereis, e o mundo se regozijará. Estareis na tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Lembrando que Kardec esclarece que a mensagem de Jesus indica a vida futura, a imortalidade, o alvo que temos que atingir. Então ele está dizendo que a tristeza se converterá em alegria. Embora o discípulo caminha envolvido por muitos testemunhos que trazem tristezas, dificuldades. Continuando. Uma mulher, quando dá à luz, está com dor, porque sua hora é vinda. Mas após dar a vida a um filho, ela não se lembrará mais de todos os seus males, na alegria que possui de ter posto um homem no mundo. É assim que sois agora na tristeza. Mas vos verei de novo, e o vosso coração se rejubilará, e ninguém vos arrebatará vossa alegria. Que maravilhoso! É muito bom dialogar com Jesus. Kardec vem nos esclarecer sempre, e vale repetir, que esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. Esse é o item 54, para relembrar. As imagens que contém são de natureza por sua energia, que impressiona as inteligências ainda rudes. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, em cores nítidas. Olha que importante. Pois bem, companheiros, então nosso papel é estudar essas alegorias. E Jesus escolhe uma imagem com um colorido muito especial, porque ele vai falar das mulheres grávidas. É o diálogo com a vida. A gravidez vai oferecer um novo elemento para a sociedade, para a família. Um colaborador na construção do mundo. Sob o ponto de vista moral, espíritos que recebem oportunidades de reencarnar e apresentar suas aquisições, sendo inspirados com novidades, com revelações, com exemplos, para que sejam melhores. Então, nós sabemos que o espírito, depois que passa da infância,
ele vai caminhando na adolescência, vivendo aquele movimento interior de colocar na mesa o que ele recebeu em nível de educação, com os seus anseios e, ao mesmo tempo, com o que ele traz de vidas pregressas. Então nós aprendemos em Espiritismo que, com Kardec, lá no item 17 da introdução do Livro dos Espíritos, que tudo se liga. É possível você interligar passado, presente e futuro como seres. Nós temos os vínculos que podemos momentaneamente interromper, mas pelo movimento mental, reconectar quando quisermos. E existem também aqueles elementos que estão vinculados à nossa vida que a gente desconhece, seja por incapacidade de entender o fenômeno, como também por não ter olhos de ver. Um exemplo: nós temos um benfeitor espiritual que está nos tutelando agora, nesse preciso momento. Ele nos abraça e favorece com um ambiente fluídico, vibratório, para que a gente tenha mais condições de assimilar o conteúdo veiculado. Você está vendo o seu mentor espiritual? Boa parte não. Temos médiuns clarividentes, que também não veem o tempo todo, quando necessário. E é interessante que não se perceba mesmo. Eu queria saber tanto o nome do meu, se é homem, se é mulher. Se eu pudesse saber se ele foi famoso. Ninguém quer saber se foi apenas uma pessoa comum na sociedade. Isso é vaidade. O que eu quero dizer com isso? Que o mentor espiritual tem um vínculo com você. E você desconhece agora. Mas quando liberto do corpo, durante o sono físico, nós temos informações, podemos nos interagir e acordamos sempre motivados, orientados. Assim que funciona um bom sonho, quando nos preparamos e nos tornamos dignos para viver experiências benditas no mundo espiritual. Pois bem, Jesus está falando que em verdade vos digo que chorareis e gemereis, e o mundo se regozijará. Nós podemos rapidamente dizer que existem duas vias. Aquela que vai nos colocar diante de uma porta estreita, que é a da verificação, do testemunho, do aprendizado, da dor, que não é simples passar, porque a gente tem que abrir mão, desapegar, fazer uma seleção que nos atenda para passar por essa porta. E a porta larga, do menor esforço, da ilusão, a porta larga que sugere o comodismo, aquela situação de ficar sentado à beira do caminho que não tem mais fim, como diz o poeta. A porta larga é aquela porta que atende os prazeres do corpo, imediatismo e etc. A porta estreita vai atender os anseios da alma, que vai nos felicitar também. Mas é um prazer sublimado. É um estado de alma diferenciado. E passar por essa porta significa passar por uma escolha que define uma necessidade de um trabalho interior, que em determinados momentos nós precisamos de focar e não nos perdermos nas imagens, nas induções, nas relações que o mundo externo oferece. A dizer o seguinte: porta estreita você passa sozinho, não passa dois, não passa três, não passa a família, passa o indivíduo. É o filósofo que indaga e vai ter resposta. É o discípulo
que quer seguir o mestre sabe que ele terá bem-estar no futuro por esse esforço. Mas é necessário caminhar para frente. E o mestre diz, e não olhe para trás. Porque se olhar, vincula e ficamos envolvidos pelo magnetismo do passado. É quando ele diz que quem quiser segui-lo tem que tomar dos instrumentos. Tomar a cruz e siga-me. A charrua, não olhe para trás, porque não será digno. A dignidade, ela é um projeto que vai se consolidando por um movimento dentro dos planos da virtude. Então é um diálogo muito especial, conosco mesmo. E que o mundo pode dizer que é moralismo, que é papo de religioso, que é um monte de coisa que não atenda àquela condição tribal do menor esforço, da massa, que vive impulsionada pela moda ou pelas induções hipnóticas das mentes brilhantes que se interessam apenas em si mesmo e no produto que distribui. Não quer saber a qualidade. O que interessa é o consumo. Compreenderam mais ou menos o que a gente quer passar? Então, seguir o Cristo é abraçar a sua causa, que é a causa que nós estamos descobrindo na nossa intimidade. Que é um chip, é um DNA, é uma síntese, seja o nome que tu queira dar, que está guardadinha, embrulhada na sua consciência. Que a gente vai tirando aquele papelote que está envolvendo o presente. Porque é um presente de Deus, a lei divina. Nós estamos descobrindo ela. E eu repito, não é simples, mas é compensador. O preço que se paga vale, porque o produto é de primeira linha. É o mais importante, é o mais aprimorado. Eu estou usando uma linguagem bem popular, mas sob o ponto de vista celestial é a perfeição que tanto almejamos. Então, para vencer um obstáculo, uma imperfeição, nós pagamos um preço relativamente alto, com análise, com a visão da atualidade. Mas a gente vai ver lá na frente que esse preço não é alto, não. Na verdade, é uma oportunidade que a gente vai agradecer. Sabe aquela história que quando você olha para o passado e diz assim, puxa vida, foi tão difícil, eu pensei que não ia conseguir. Sobrevivi e estou bem. Como aprendi? Aí aquilo que foi pesado lá atrás, não existe mais. O que ficou foi a experiência. Jesus está se referindo, minha amiga, meu querido irmão, ele está se referindo exatamente à necessidade que nós temos de fazer esse enfrentamento para superar os limites, adquirir conhecimento, desenvolver inteligência e etc. O mundo lá fora quer o prazer. Ele não está disposto a enfrentar o que o discípulo do Cristo está enfrentando. Quer um exemplo? Pô, mas você vai levantar cedo para fazer campanha do quilo? Ah, você não vai resolver o problema da fome do mundo. Você vai para a reunião de novo? Outra vez, que rezação que é essa? Mas você vai ler de novo? Ah, não, vem assistir o MMA comigo. Vamos ver a novela. Você vai... Bom. Como é que você dá conta? Ah, eu já tinha chutado o balde. Aquilo é um crápula. O filho não tem conserto. E está lá a mãe carregando água na peneira. E lá vai Maria subir no morro, dando a vida. Para quem observa é porta estreita. Para a mãe é uma porta apertadinha, mas ela faz com amor. Deu aí? Então, só para a gente trabalhar uma ideia.
Então o mundo quer alegria, e na concepção do mundo, o cristão é aquele que faz apologia à dor. Sabe aquela história de você falar assim, analisar a vida de um médico que está praticamente o maior percentual da sua vida dentro de um hospital atendendo o sofrimento? Para a grande maioria é uma coisa impensável. Mas para o médico, o ganha-pão dele se transforma num trabalho que atende aos seus anseios. Eu estou falando sob o ponto de vista espiritual do atendimento à realização dos seus sonhos, que foram desenhados, planejados muito antes de reencarnar. Então, quando você passa pelo complexo processo testemunhal, lá na frente, a gente olha e costuma até se sentir dando algumas risadas, né, num sentido positivo, não das vaidades ou do menosprezo. A gente fica feliz por ter passado. Cada um de vocês tem uma notícia, tem uma experiência. É tão bom quando a gente pode falar das nossas, mas é melhor não, sabe por quê? Porque existem histórias melhores para contar. A do Cristo, que é perfeita. As nossas são cheias de vícios, de imperfeições. A dele não. Então ele traz uma mulher grávida para o diálogo como exemplo para falar da condição de dar a vida, dar a luz, passando pela dor, percebendo que a hora é chegada, é o ciclo. Mas após dar a vida a um filho, ela não se lembrará mais de todos os seus males, na alegria que possui de ter posto um homem no mundo. É a alegria de conquistar, de realizar, que nós temos na nossa intimidade, fazendo um paralelo no plano psicológico interior. É doído, a gente sabe que vai doer, mas depois que passa, aquela ideia se materializou, ela foi gestada, depois ela foi parida e se transforma numa árvore robusta, num homem a caminho da luz. Pessoal, certa feita, procuraram Sócrates nas narrativas da filosofia clássica, querendo que Sócrates pudesse consertar os homens, que Sócrates pudesse dar uma lição para que os homens pudessem caminhar na direção da justiça. Então Sócrates parou, pensou e disse assim: vocês sabem que minha mãe é parteira? Para que a parteira ajude a mulher a dar à luz, é necessário que a mulher esteja grávida. Portanto, a parteira, ela não inocula, não é ela que gera a gravidez, é a mulher. Portanto, eu não posso fazer o parto de uma mulher que não está grávida. É a maiêutica socrática que ele adotou de forma a dialogar, atendendo não a perguntas, mas àqueles que batem a porta. Observem, e eu faço esse convite para todos, quando Kardec fala que Sócrates e Platão são precursores da filosofia espírita. Porque a filosofia espírita é a continuação do cristianismo. Então, Kardec fala que eles são precursores do cristianismo. E tanto é verdade que o próprio Jesus disse que um sábio da antiguidade vos disse: conheça a ti mesmo. Então aqui nós encontramos a síntese de todo o pensamento que a humanidade vai desenvolvendo em busca da perfeição. Aí vem a pergunta:
Você está exigindo que alguém dê à luz, se ele não está grávido? Então o cristão, ele não tem essa exigência. O cristão é aquele que sai para o mundo para semear a boa semente que foi depositada pelo Cristo em nossas mãos. O tema de hoje, esperar e alcançar, é um diálogo muito próximo desta condição, porque esperar não é apenas aguardar. Esperar dialoga com um trabalho, com esforço, com mérito. É a esperança, que é filha da caridade. Então, esperar e trabalhar pelo progresso do mundo é virtude. Trabalhar pelo crescimento interior também é uma faculdade em desenvolvimento. Mas precisamos também alcançar. E para alcançar, precisamos do planejamento, do empreendimento. Então, nós vamos conjugando uma série de valores, de virtudes, com sabedoria, para a gente alcançar a plenitude dos bons sentimentos. Então, nós vamos dialogar sempre com a bondade do coração. Então, não exija de você o que você não pode dar. Mas não adormeça quanto ao que tem que ser feito. Porque nós podemos também responder pela omissão ou pelo menor esforço. Mas não exigir o que a gente não dá conta significa aprender a perdoar, a abençoar a si mesmo. E nada melhor do que fazer o mesmo com o próximo, que se torna o educandário para o nosso próprio crescimento interior. Compreenderam? Então, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais buscar o mundo interior e resolver e aprimorar, mais competência nós teremos para trabalhar no mundo externo com os semelhantes. Mas lembre-se, quando mergulhado no plano da solidão, para metabolizar, para avaliar e para planejar, nós temos que nos desconectar do mundo externo. Então, quanto mais dentro, mais fora. Nos dois sentidos. Porque não dá para mergulhar na meditação envolvidos pelas ondas ilusórias da moda, que nos encanta com rotinas que destroem. Compreenderam? Que beleza! Que oportunidade bendita que é a vida, que é um verdadeiro parto. Que tenhamos Sócrates, que tenhamos os benfeitores, que tenhamos o Espiritismo para nos auxiliar a parir, a trazer à luz tudo que está sendo gestado na nossa própria intimidade. Porque foi Jesus quem disse que se agora há tristeza, ele diz que vos verei de novo. Ele estava falando que ia embora. Então ele está dizendo que nós veremos, ele nos verá de novo. E o vosso coração se rejubilará e ninguém vos arrebatará vossa alegria. Obrigado, Jesus, por essa promessa e por estar cumprindo-a junto dos nossos corações, estando conosco e nós podendo novamente te ver, Jesus. Sentir a tua augusta presença, que é fundamental na nossa caminhada evolucional. E agora, para nos brindar, fazendo um bordado final das ideias, nós vamos convidar para o nosso espaço virtual Emmanuel, o benfeitor que traz o tema, em síntese e verdade, esperar e alcançar. É uma mensagem que está contida no livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier. Vamos agradecer por tantos benefícios que eles têm nos oferecido. Paulo utiliza o versículo que está na Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E assim,
esperando com paciência, alcançou a promessa. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação. Pacífica na obra que nos propomos realizar. Amiga, amigo, se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Emmanuel. Rogamos aos bons espíritos que nos ajudem a entender estas lições como da paciência para alcançar a promessa. E procurar seguir firme, constante e perseverante na direção da meta que nos propusemos. Aprendemos com o Espiritismo que esta se chama perfeição. Mas sobre o ponto de vista da nossa atualidade, que possamos avaliar aonde queremos chegar, sempre, todos os dias, naquele esforço de conhecer a si mesmo, para entender os propósitos que realmente atendam os nossos anseios. Você quer passar no concurso? Você quer trabalhar na educação do filho? Você quer se esforçar para alcançar uma cura? Você se propôs a ler um livro? A realizar uma obra junto ao semelhante? A ser um membro de uma família mais qualificada, mais harmonizada? A trabalhar uma relação com os bons espíritos? Enfim,
Você pode fazer uma lista imensa de propósitos. O que importa é a gente ter claro quais sejam eles e trabalhar de sol a sol, com paciência e com muito amor, dedicado e lutando para não desistir jamais. Nós não temos dúvida que você vai alcançar a promessa. Portanto, a promessa do Senhor é que Ele iria nos auxiliar. Estarei convosco até o fim dos tempos. Com isso, Ele quer propor que a gente tenha também uma tarefa bem clara para cumprir. Se Ele propôs estar conosco até o fim, eu encerro a minha singela participação dizendo para vocês, e para mim mesmo, Senhor, que eu esteja contigo para sempre. Passa a ser o meu propósito maior. Porque estando contigo, tu estarás ainda mais comigo. E tu irás me mostrar o caminho para estar também com o meu semelhante. E aí a equação que tu apresentastes numa oração, conforme a descrição do próprio evangelista João, no seu capítulo 17, quando dissestes, Pai, que eu esteja contigo, e que eles estejam comigo como eu estou contigo, e estejamos todos nós na unidade divina. Assim, eu não tenho dúvida que a felicidade estará implantada. Ela vai reverberar, ela vai irradiar como uma luz que irá partir do próprio coração na direção da humanidade. Amigos e amigas, Gênesis no Lar deseja para você mais um dia de muito trabalho e realização. E nós suplicamos aos benfeitores que nesse momento possam levar as vibrações curadoras, revitalizadoras, motivadoras, inspiradoras para todos os lares aqui veiculados. Que a fraternidade, a caridade se estabeleça nas relações. E assim tenhamos mais alimento e luz, conhecimento e oportunidade no dia que se apresenta agora e nos apresentará sempre na eternidade. Não tenhamos dúvida. Estamos no momento em que abre os portais de uma nova era. Confie nisso. E perceba com o coração que chegou o momento. Porque pode ser que o mundo te apresente portais do buraco, da treva, da dúvida. Fica nas nossas mãos e corações a escolha. Entrar pela porta que nos liberta ou por aquelas que ainda nos mantêm na ilusão. Bênçãos de paz para todos e encerramos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Valeu, pessoal. Até domingo, quando a gente retorna com o Gênesis no Lar. Uma vez que amanhã, sábado, é o dia do estudo do Apocalipse. Muito obrigado. Sorria, sorria, sorria sempre.